tem a honra e o orgulho de entrevistar duas militantes que, como eu, na idade delas, elas assumem hoje os compromissos que eu assumia também naquela época. Me deu uma saudade de poder, né? Mas nós vamos... Então, eu vou começar entrevistando a Adriana Torres, que é voluntária de um movimento que, não sei se vocês conhecem, tem um nome muito interessante e nós vamos conhecer e discutir hoje sobre esse movimento. Ele chama Marcha das Vadias. É mais um movimento para estar estudando essa questão da mulher no nosso mundo de hoje. Então, a Adriana Torres, ela é voluntária da Marcha das Vadias e integrante também de um movimento que nós vamos chamá-la aqui para outra entrevista, para a gente conhecer esse outro movimento que chama Nossa BH. É isso mesmo? Isso mesmo. Acertei. Exatamente. Pois é. E a Adriana... Não, peraí. Deixa eu fazer aqui. A Letícia Gonçalves, psicóloga, ela é do Núcleo de Organização da Marcha das Vadias e ela tem números muito interessantes, vamos falar melhor, muito tristes, né? A respeito da situação da mulher hoje em dia em BH. Aí nós vamos descer da situação internacional, passando rapidamente pelo Brasil, até chegar em BH. Aí vamos ver como está essa questão da violência contra a mulher. Ô, Adriana, eu queria que você começasse a contar para nós, né, porque a gente tem que situar no tempo e no espaço, para depois analisar, né? Eu queria que você contasse para nós o que é o movimento, a Marcha das Vadias, como que ele surgiu, onde, por que o nome, como é que foi essa história toda? Ok. Coletivos e movimentos feministas, nós temos vários que surgiram nos últimos anos, né? Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, como resposta a uma onda de violência contra as mulheres, que, claro, não é nova, né? A violência contra a mulher ela é histórica, ela está em nosso sistema social totalmente naturalizada pelo sistema patriarcal, que acredita que a mulher seja um objeto a ser utilizada pelo homem como bem entender. No caso específico do coletivo Marcha das Vadias, ele surgiu eu falo que teve um estopim, né? Porque existem várias outras causas, mas o estopim foi uma palestra dada por um policial em Toronto, no Canadá, onde nessa palestra esse policial disse às mulheres presentes que elas deveriam evitar se vestir como sluts, como vadias, para não serem estupradas. Isso causou realmente uma onda de protestos que iniciou-se na Universidade de Toronto, mas que graças à globalização, a todo esse processo de troca de informações pela internet, pelas redes sociais, foi se espalhando pelo mundo. E protestos aconteceram em várias capitais de vários países, até chegar também aqui no Brasil, que aconteceu no mesmo ano onde houve essa manifestação desse policial. Foi em que ano isso? Isso foi em 2011. Em janeiro de 2011 que aconteceu essa palestra. Em maio de 2011 teve a primeira Marcha das Vadias de Belo Horizonte. E por quê, né? As pessoas perguntam, mas por que uma coisa que aconteceu em outro país, né, com pessoas completamente diferentes, foi afetar nós, belo-horizontinas? Porque esse é o nosso dia a dia. É isso que nos acontece diariamente. Cada vez que saímos às ruas e somos agredidas, assediadas ou mesmo estupradas, quando chegamos, inclusive, na delegacia, os próprios policiais, que teriam que ter a capacidade de nos empoderar, de nos acolher em um momento tão difícil, nos questiona o que você estava vestindo, o que você estava bebendo, como se a culpa pelo estupro ou pelo abuso fosse nossa. Da mulher. E ignorando completamente dados oficiais de que a maioria das mulheres estupradas tem menos de 13 anos de idade, né? Não é a roupa,
não é a bebida, não é o local. O que existe é o machismo. Um machismo que está enraizado na nossa cultura de uma maneira tão forte que nos tira o direito ao nosso próprio corpo. Então, a Marcha das Vadias é uma resposta a esse pensamento extremamente retrógrado que, infelizmente, ainda domina a maioria da classe média brasileira, de que a mulher não pode ser proprietária do próprio corpo. Mulheres saíram em marcha, aí muitas expondo seus corpos, algumas não, isso não é obrigatório, claro, né? Para mostrar, este corpo é meu. E se isso me torna uma vadia, então eu sou uma vadia. Obrigada. Ótimo. Eu queria, inclusive, fazer um comentário aqui com você, que parece que o crime virou um elo que fortalece cada vez mais o movimento das mulheres, de um modo geral, o que eu estou dizendo. Por exemplo, o racismo, né, oportunizou que o movimento negro e as mulheres separadas, juntas, mas separadas, né, também tivessem um crescimento. O Dia Internacional da Mulher, é claro, né, até que, ainda que em alguns lugares seja de dar rosas vermelhas para quem for, mas o que interessa é que as mulheres que precisam realmente ter um elo forte, né? Eu acho que essas coisas todas, como eu disse aqui, o próprio crime vem fortalecendo o movimento. Porque, como você disse, tem uma não frase, é um movimento que é partidário, é fora de partido. É suprapartidário ou apartidário. Aí tem uma frase que diz, moça, transforma sua dor em luta. Quantos de nós não passamos por situações, né, situações complicadas, complexas em nossas vidas e aproveitamos aquela dor para mudar não só o nosso ambiente, mas o ambiente do próximo. Isso também é empatia. Eu sou branca, eu sou cisgênera, eu sou hétero, né? Eu não tenho noção dos privilégios que eu mesma carrego por estar tão inserida no sistema. Mas eu quero ter empatia com a minha irmã negra, que ganha muito menos do que eu, que sofre abuso muito mais do que eu e que muitas vezes não é reconhecida por ser mulher. A mesma forma a mulher trans, da mesma forma a mulher lésbica, não é mesmo? Em o entendimento da minha dor e transformá-la numa forma de autoempoderamento é também um entendimento de que eu posso ser uma futura opressora, né, de outras mulheres ou de outras pessoas e ter empatia pela dor alheia. Sim. Bom, vamos ver agora em Belo Horizonte como é que aconteceu essa história. Viemos para o Brasil. A Marcha das Vadias aconteceu em várias capitais, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, BH. E BH foi apenas uma, né, que abraçou a causa. Inicialmente, por algumas meninas, foram 3 ou 4 jovens, a Débora Vieira, eu esqueci o nome das outras meninas que iniciaram essa movimentação, abriram um evento no Facebook, né? O Facebook tem sido muito utilizado para isso, e chamaram as mulheres, olha, vamos participar da marcha, explicando a questão da violência. O primeiro ano houve uma resistência enorme, principalmente das mulheres. Eu vou me chamar de vadia? Que horror, isso é apelar, né? Muitas mulheres eu ouvi falando isso. Na época eu não estava morando em Belo Horizonte, eu morava em Lagoa Santa, aqui ao lado, mas já como integrante do movimento Nossa BH e já tendo uma certa entrada nas redes por causa do movimento, eu ofereci apoio da comunicação. Falei, olha, eu não posso ir na marcha, mas eu posso ajudar a divulgar, colocar no site do movimento, né, divulgar no nosso mailing. E foi a forma que eu tive de apoiar na época. E a marcha ainda teve um número pequeno de pessoas, mas foi expressivo pela resistência que houve, pelos diversos comentários negativos que eu vi. E na época eu dialoguei muito, eu fui dialogando, fui explicando, né? Naquela paciência que a gente tem que ter quando você quer mudar algo. Não adianta você, às vezes, responder de uma forma violenta, porque você não vai mudar nada. Você tem uma paciência histórica. Exatamente. Tem que ter paciência, tem que ter tolerância.
Quando foi o final de 2011, eu fui chamada para ajudar na comunicação efetivamente da marcha. Quando que foi mesmo a conferência lá em Toronto? Foi em janeiro de 2011. Janeiro. E a primeira marcha aqui aconteceu em maio ou junho de 2011, eu não lembro a data exata. Tá. Não, e mas continua. aí, no final do ano, eu comecei a atuar na comunicação da marcha, ajudando a escrever releases, a divulgar, né, trabalhando a página da marcha nas redes sociais. E 2012 foi um ano realmente que a marcha bombou em Belo Horizonte, seguindo aí um termo da juventude. Sei. Muitas das meninas que até então criticavam a marcha começaram a entender a importância, né, desse movimento, desse protesto. É claro que nós não queremos, com uma marcha, com um protesto, sair às ruas e fazer com que assim o machismo acabe. É um protesto. Claro. Para além disso, tem várias outras atividades de incidência que nós precisamos fazer. É mais um, mas além de tudo, baseado em dados concretos que vocês podem estar divulgando. Exatamente. Esses dados, inclusive, eu deixo para a Letícia depois passar, né, falar um pouquinho mais sobre eles, mas, sobretudo, é importante ver que houve um crescimento da marcha também. Porque em 2012 nós tivemos críticas, algumas críticas improdutivas, como essas que, eu não vou me chamar de vadia porque eu não sou vadia, como tivemos críticas consistentes dos próprios movimentos negros que não se viam dentro da marcha, das profissionais do sexo que olhavam um cartaz muito conhecido dentro da marcha, que era o Nem Santa, Nem Vadia, e olhava, por que não santa? Por que não vadia? Né? Retirando dali as pessoas, as mulheres que estão aí trabalhando com sexo, né? Como profissionais. E neste contexto, nós começamos a acolher essas críticas e ver como poderíamos agir para além da marcha. O grupo que estava, na época, na organização, começou a criar uma agenda de debates, de discussões relacionadas tanto ao movimento negro, quanto relacionada às mulheres profissionais do sexo, principalmente a Cida Vieira e o seu grupo que trabalham ali na Guaicurus. Sim. E os motes que têm sido propostos, temos desde 2012 ou... Sim, cada ano foi marcado por uma, vamos dizer assim, por uma bandeira, né? Nós tivemos em 2011 a própria marcha, o acontecimento da marcha, tivemos já a defesa da legalização do aborto, que é extremamente importante para a autonomia do corpo da mulher. Não é um debate sobre ser a favor ou não do aborto, porque esse é um debate de fórum íntimo, né? De crença íntima, mas um debate sobre saúde pública, um debate sobre a legalização do aborto, do direito da outra mulher, que não é você, de ter um pensamento diferente do seu e ter com isso a sua saúde preservada, porque o aborto acontece, você querendo ou não. Né? Como isso acontece, isso aí tem que ser realmente uma decisão do Estado conseguir amparar essas mulheres que tomam essa decisão, muitas vezes bem difícil na vida delas. Nós tivemos também o próprio mote do apoio à legalização da prostituição, né? Junto ao debate do projeto que um deputado apresentou na Câmara dos Deputados, o projeto Gabriela Leite, que existe hoje tramitando na Câmara dos Deputados. É um projeto que ainda precisa ser bastante discutido, mas que vem ao encontro de necessidades básicas das profissionais do sexo. Também não adianta simplesmente ignorar a prostituição e dizer ela não existe. Quanto mais nós jogamos para debaixo do tapete, menos direitos essas mulheres terão. Mais abusos elas sofrerão, porque elas não são vistas como parte da sociedade. E aí entra uma questão interessante, porque se eu sou estuprada, eu, mulher branca, cis, hétero, a comoção é uma. Mas se uma mulher profissional do sexo, ela é estuprada, mas também ela é uma vadia. Claro, quer dizer, existem mulheres estupráveis, como disse o deputado Jair Bolsonaro, tem mulheres que merecem ou não serem estupradas. Quer dizer, qual a lógica disso?
Nenhuma mulher merece ser estuprada, nenhuma mulher merece ser violentada. No último Dia Internacional das Mulheres, nós tivemos algumas mensagens extremamente equivocadas em relação a isso. Você citou o consumismo das flores, ignorando completamente o histórico de luta, que é o Dia Internacional das Mulheres, e tivemos mensagens absurdas, falando, olha, parabéns para as mulheres, menos para a Dilma. Como assim? Né? A que ponto nós chegamos de desconsiderar a mulher Dilma por conta de uma divergência partidária, de uma divergência ideológica? Né? Como que o Brasil pode querer caminhar para ser um país onde os direitos humanos são respeitados, e os direitos humanos devem ser para todos, não é direitos humanos apenas para uma parcela da sociedade? Como nós queremos caminhar para isso se, por termos uma divergência ideológica ou partidária de alguém, nós alijamos eles dos direitos? Eu também não sou nada fã do deputado Jair Bolsonaro, mas se um dia ele for preso, eu quero que seja mediante o Estado democrático com de direito, justiça, que ele tenha amplo direito à defesa, né, que ele só seja preso com provas, o que infelizmente no país parece não ser mais regra, mas e sim a exceção. Né? Pois é, vou te agradecer muito. Nós vamos continuar essa nossa entrevista com a Letícia, que no segundo bloco vai nos dar dados de toda essa situação a que você se referiu. Muito obrigada. Aqui nesse primeiro bloco. Muito obrigada a você. E dentro de 1 minuto nós estamos de volta. Pois bem, nós vamos continuar, então, nossa entrevista com a Letícia Gonçalves. A Letícia, ela faz parte... Eu vou falar uma coisa aqui e ela me corrige, porque eu não sei como que hoje são as denominações, a forma, né? Eu acredito cada vez mais na horizontabilidade, Horizontalidade. Na horizontalidade, isso. Então, a Letícia me corrige. Ela é psicóloga e ela é pelo que eu entendi, do núcleo de organização da marcha. E aí, Letícia, eu vou te colocar a questão que eu coloquei para a Adriana no primeiro bloco, para que você, talvez, dê uma complementada. A gente estava falando das bandeiras que o movimento atingiu nos vários anos, né? Foi de 2011, que foi a criação do movimento, depois 2012, 13, 14... Bom, então, a Adriana já tinha me falado da legalização do aborto como uma questão de saúde pública e da legalização da prostituição, que é um projeto que tem na Assembleia Legislativa. E aí, se você quiser acrescentar mais alguma coisa nesta questão dessa organização aqui em Belo Horizonte, e aí você já pode retomar o tema, discutindo a questão das resistências, das dificuldades, também do progresso, né, do que vocês conseguem com a palavra. Aproveitando que você falou em horizontalidade, né, só esclarecer um pouco como que funciona a organização da marcha, assim, apesar de todas as contradições que qualquer movimento que se pretenda horizontal enfrenta, a intenção da marcha é aglutinar mulheres interessadas em enfrentar essa sociedade patriarcal. Então, ela conta com uma diversidade muito grande destas mulheres e também com uma variação no decorrer dos anos. Né? Então, tem sempre um grupo mais diretamente responsável por executar, da forma burocrática mesmo, a marcha, né, e as ações no decorrer do ano, e outras mulheres que frequentam em alguns momentos mais, né, enfim, outros menos,
mas a marcha não tem definição de cargos. Então, não Sim. tem coordenadora, não funciona dessa maneira, né? Mesmo que sempre tenha algumas poucas mulheres mais diretamente responsáveis, né? Mas o que é muito interessante é que dá à marcha uma variedade conforme cada ano de perspectivas, né? Então, cada mulher parte de um lugar de experiência, de reflexões, e isso tem tornado a marcha bastante rica, né? Em relação aos temas, é muito recente a eleição de um foco, porque a marcha, ela... Assim, eu não estive no primeiro ano, eu fui pela primeira vez no segundo, não participando da organização, mas ela não tinha uma pauta central, né? Porque a centralidade da marcha foi sempre enfrentar as violências de modo geral, né? Assim, se eu me recordo bem, foi com a eleição do aborto como foco, a primeira vez que a gente resolveu recortar, né? Entendendo que a marcha já tinha cumprido um papel interessante de visibilizar as violências, as várias violências, e que o aborto é uma questão bastante urgente e nem sempre mencionado ou eleito como foco por outros movimentos feministas, pela diversidade, inclusive, Pela dificuldade. dificuldade do tema e porque tem mulheres, mesmo no interior dos movimentos feministas, que ainda não têm clareza do posicionamento, né? Então, por isso que a marcha escolheu esse tema no ano passado. Tá. Eu queria que você comentasse um pouco para nós esta questão do crime do estupro, que é colocado no nosso país em segundo lugar, sendo vencido só por assassinatos, né? Eu queria que você fizesse as considerações que você puder sobre isso, como que se apresenta na nossa realidade, Sim. né? Também as dificuldades de enfrentar e tal. A CPMI da violência, que foi lançada há 2 anos, pouco mais que isso, no Brasil, ela foi um trabalho muito importante de consolidar os dados de violência no Brasil, né? E além dos próprios dados, ela demonstrou, essa CPMI, uma dificuldade de consolidar. Então, nem a saúde, nem a assistência, nem a segurança pública, enfim, nenhuma política consegue mapear e acompanhar de forma consistente os dados da violência. Então, em primeiro lugar, a gente ainda lida com dados muito subnotificados, né, com um número bastante inferior. No caso do estupro, é muito mais, principalmente porque as relações domésticas, né, aquelas em que envolve um contrato, é muito mais difícil de que a mulher e o companheiro e a sociedade de modo geral identifiquem como estupro, né, uma vez que a gente ainda convive com essa ideia simbólica de que o casamento é uma autorização de posse do corpo da mulher por esse legítima, né, uma autorização legítima por parte desse companheiro. Mas os dados oficiais, pelo menos de Belo Horizonte, eles apontam um número de cerca de 250 mulheres estupradas por ano. Pelo menos as que são atendidas nos hospitais de referência. E esses dados, eles trazem informações curiosas, né? Porque eu imagino que o senso comum não tem essa percepção. E que reforça a intenção da marcha, de que as mulheres elas são estupradas em horário quando elas estão em trânsito, casa, trabalho, trabalho, casa, escola, enfim. Não de madrugada, né? É muito reduzido o número de mulheres estupradas de madrugada, mas principalmente no horário manhã, tarde ou noite que elas estão fazendo esse trânsito e mulheres vestidas para trabalhar ou estudar. Então também não é esse estereótipo de que é em decorrência da roupa, do comportamento que a mulher vai ser estuprada. Então, ela revela ainda uma ideia que a nossa sociedade convive de um simbólico mesmo que coloca a mulher como objeto e disponível sexualmente e também para qualquer outra via de exploração para os homens, que eu acho que é a principal contribuição da Marcha das Vadias. Né? Com isso que a Adriana já falou, das críticas que o movimento recebe, inclusive por ele estar tão em evidência, né, um movimento que tem uma visibilidade significativa, mas é um movimento que compõe junto com esses outros feministas a partir de um ponto de vista que, pelo menos na minha opinião, é bastante importante, que a gente conhece bem os dados da violência, a gente sabe que são dados alarmantes e eles são históricos, não só no Brasil, mas nas sociedades, né, de modo geral.
E por que é que a gente não consegue reduzir? E as pessoas, né, vocês podem observar, assim, ninguém é a favor da violência, declara isso, declara formalmente isso. Nenhum homem é a favor da violência, né? Então, os dados, eles estão muito claros. As pessoas sabem que muitas mulheres continuam apanhando, continuam morrendo, continuam sendo estupradas, mesmo nenhum homem sendo a favor da violência. Então, eu acho que a marcha, ela enfrenta não só esse imediato, o concreto, né, mas ela tenta desconstruir a ideia que possibilita que essas violências aconteçam. Então, ninguém é a favor da violência, mas o que produz? São, na minha opinião, os estereótipos de gênero, né? Ainda ter uma visão binária de que a sociedade ela se mantém a partir de dois lugares, duas expressões de subjetividade possíveis, que é ou construir uma feminilidade ou construir uma masculinidade. E a feminilidade está associada à fragilidade, à sensibilidade, enfim, ao cuidado, à preocupação com o outro. E a submissão, esse é um grande problema. E a construção da masculinidade está associada à força, à agressão, ao poder, de modo geral. Né? Então, eu acho que a marcha ela tem essa grande possibilidade de enfrentamento, né? Que é de ir na raiz dessa produção da violência, não só evidenciar os dados, que eles já estão postos há muitos anos, né? Mas trazer um questionamento mais profundo do que é que produz essas violências, né? Pois é, e eu queria que você me falasse se com a Marcha das Vadias, se vocês conseguem avançar nessas resistências da sociedade, se vocês sentem isso. Acho que também a gente pode perceber isso pela interação virtual, né? A Adriana também disse, a Marcha tem feito um trabalho também muito utilizando principalmente o Facebook, e o retorno nos mostra que principalmente as mulheres mais jovens e que não se consideram feministas, elas começam a questionar esse sistema patriarcal e racista, classista, etc., muito a partir da Marcha das Vadias. Mesmo que a marcha possa ser considerada o movimento inicial, tem uma dificuldade de interpretar, né, qual que é a intenção da marcha, mas elas entram por aí. Então, isso eu já acho um avanço enorme. Claro que e a gente consegue também dialogar, mesmo que muitos movimentos acreditem que não, nas comunidades. Eu, por exemplo, moro no Barreiro. Né? Assim, já promovi vários debates sobre a Marcha das Vadias lá, e é muito interessante perceber que mulheres não só acadêmicas, como se espera que a marcha seja, ou essa é a leitura mais hegemônica, que dialogam muito bem com a marcha, né? Então, é um movimento que tem, sim, conseguido produzir mudanças e trazer à tona esses debates que nem sempre outros movimentos assumem como importantes, né? Como o aborto, o debate da prostituição, das mulheres trans, né, das mulheres lésbicas, agora mais recentemente, que é importante e às vezes negligenciado, né, por outros. Mas, enfim, como eu disse antes, a marcha compõe, junto com esses outros coletivos, um cenário muito interessante do feminismo em Belo Horizonte, né? Cada um tomando como algumas pautas, né, como prioritárias, mas, de modo geral, a gente tem avançado, sim. Pois é, e a última pergunta que eu quero te fazer, embora seja muito difícil essa pergunta, a resposta, vocês sentem que, de alguma forma, em algum lugarzinho, aparece um sinal da diminuição da violência? Sim, eu prefiro considerar que a gente tem enfrentado a violência de alguma maneira, né? Justamente quando a gente questiona esses dois lugares, né, que a mulher pode ocupar de um outro, ela pode existir de outras formas, e nem por isso a violência está autorizada. E que os homens também podem refletir que a construção de uma legitimidade enquanto sujeito não tem que passar pela masculinidade. E, da mesma forma, trazer essas discussões, né, como pauta para a sociedade de modo geral, e já diminui a violência, né? Porque as mulheres elas podem se sentir mais fortalecidas, uma vez que elas identificam que a violência não é uma questão individual, não é uma questão privada, ela acontece de modo geral, ou seja, é uma questão social antes de mais nada, né? E com isso ela se sente mais fortalecida para questionar esse lugar.
Da mesma maneira que, de algumas formas, né, os homens eles estão sendo questionados também, né, que esse projeto, que até então é tido como legítimo, ser agressor, que ele já não é mais. Nós estamos questionando a legitimidade desse projeto e então eles têm que se inventar por outras vias, né? Então isso. acredito sim que a violência pode ser diminuída. E tem Ó, sido. eu vou ter que chamar vocês outras vezes para vir aqui, porque é uma questão que está aí na ordem do dia, que nós temos que estar realmente o tempo todo discutindo. Né? E tem faltou muita coisa, faltou muito tempo para a gente colocar. Verdade. Então, mas eu quero agradecer muito a Adriana e a Letícia por terem atendido o nosso chamado, o nosso convite, né? E gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que acompanharam o nosso trabalho. Até a próxima, se Deus quiser.